para a gente começar a falar de câncer, a gente tem que entender algumas nomenclaturas, tá? Algumas palavras-chave, principalmente 3 palavras-chave. Quais são elas? Bem, a gente tem que aprender a diferença entre tumor, neoplasia e câncer. Bom, o que seria um tumor, professor? A palavra tumor, ela corresponde a um aumento de determinado tecido, tá? Então, se você observa que determinado tecido no corpo do paciente está aumentando de volume, então aquilo ali é um tumor. Então, quando a gente fala tumor, pessoal, a gente está falando de um determinado tecido que cresceu, aumentou de volume, tá? Sem se preocupar com suas causas. Por quê? Um tumor, ele pode ter origem inflamatória, pode ser determinado tecido que teve ali, está tendo ali um processo inflamatório, então a gente tem a formação daquele tumor. Inclusive, são aqueles tumores que geralmente você às vezes espreme em casa mesmo para tirar o excesso de pus daquela região. Mas nós temos também tumores que acontecem devido ao aumento, ao crescimento exagerado de células. Em determinado momento ali, as células daquela região podem sair, ficarem desreguladas e elas passam a se proliferar constantemente, tá? Bem, e aí quando a gente tem esse tipo de tumor, pessoal, ele deixa de ser somente um tumor. Então, sempre que a gente observar um tumor que se dá pelo crescimento do número de células, a gente está falando de neoplasia, tá bom? Beleza. Só que aí o que acontece? Existem neoplasias benignas e também existem as neoplasias malignas. E aí, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma neoplasia maligna. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra câncer, a gente está falando neoplasia maligna. Bem, professor, eu não acredito no que o senhor fala. Tá bom, se não acredita, entra lá no Instituto Nacional de Pesquisa. Aliás, Instituto Nacional de Câncer, tem o link aqui embaixo, que aí vai ter justamente isso lá escrito para vocês, tá? Essas diferenças. Bem, professor, o senhor falou pra gente que existe, sim, a neoplasia benigna e a neoplasia maligna. Então, quais seriam a diferença dentro dessas duas coisas? Por que uma a gente diz que é benigna e a outra a gente diz que é maligna? Bem, quando a gente olha uma neoplasia benigna, a gente observa o seguinte, que as células que formam essa neoplasia benigna, elas se assemelham muito às células de origem daquela neoplasia. Olha só, aqui nessa neoplasia benigna a gente observa o seguinte, que as células da neoplasia, elas são arredondadas, o núcleo, isso aqui, essa bolinha no centro, é o núcleo. Quando a gente compara aqui, ó, as células do tecido com as células da neoplasia, elas são muito semelhantes. Outra característica das neoplasias benignas é que elas geralmente, tá? Existem algumas neoplasias benignas que fogem a esse caso, mas elas geralmente são circundadas por um tecido que delimita essa neoplasia, ou seja, ela é delimitada por uma membrana, tá? Já a neoplasia maligna não. Quando a gente olha uma neoplasia maligna, as células que formam o câncer, ou a neoplasia maligna, como vocês preferirem chamar, as células, ó, elas são muito diferentes ao tecido que deu origem a ela. Então a gente observa aqui, ó, células com formatos diferentes entre elas, e o núcleo dessas células também, a gente diz que é anaplásico, né? Tem várias diferenças entre esses núcleos, ó, eles não são núcleos iguais. E outro detalhe é que as neoplasias malignas, elas não vão ter uma membrana delimitando o crescimento dessas células, tá bom? Então, como elas não têm essa membrana, as neoplasias malignas, elas vão invadir os tecidos adjacentes, tá? Então, a gente viu o seguinte, ó, que para diferenciar uma neoplasia benigna da neoplasia maligna, a gente tem que observar principalmente a morfologia das células, como aquela célula está se comportando. Outra coisa é o seguinte, a velocidade de crescimento. Apesar de não ter dito isso para vocês, a neoplasia maligna, as células que formam a neoplasia maligna, elas se proliferam muito mais rápido do que as neoplasias benignas, tá? Bem, existem algumas neoplasias benignas que fogem a essa regra, tá? Mas a maioria dos casos, neoplasias malignas crescem muito mais rápido. Por isso que é muito interessante que você
analise se aquela neoplasia é benigna ou maligna e trate o mais rápido possível, porque a chance dela se disseminar no tecido que foi encontrado é muito grande. Outra coisa que diferencia, né, benigno e maligno é o que eu já falei, a invasão ou não de tecidos, tá? E quando a gente olha a neoplasia maligna, elas vão sim invadir os tecidos. Aí o que eu já falei também, o pleomorfismo das células, que é as células elas são diferentes. E aí, como as neoplasias malignas, pessoal, elas invadem o tecido adjacente, isso também tem uma característica clínica, quando o cirurgião ele vai retirar uma neoplasia maligna, tá? Como vocês observam aqui, ó, essa neoplasia maligna, ó, ela cresce de uma forma que ela vai invadindo o tecido. E aí, ela não tem uma forma regular, como a gente observa aqui, ó, na neoplasia benigna. Então, como a neoplasia maligna ela não tem uma forma regular, uma coisa que os cirurgiões fazem é justamente na hora de retirar essa neoplasia, eles, através da remoção cirúrgica, eles retiram além do tumor que eles estão vendo. Tá bom? Eles retiram uma área muito além, na maioria dos casos, do que o tumor que eles estão observando na hora de fazer a cirurgia. Isso serve para quê? Isso serve para garantir que ao se retirar, ao se fazer a remoção cirúrgica, não fique ali nenhuma célula de neoplasia maligna naquele tecido. Tanto é que muitas das vezes, ao fazer a remoção cirúrgica, o que acontece é o seguinte, os patologistas, né, o cirurgião, ele manda essa remoção cirúrgica para analisar se nas bordas daquela remoção, né, que seria mais ou menos nessa área aqui em vermelho que eu risquei, ó, essa área mais ou menos aqui, ele analisa por histologia, ele vai lá no microscópio ou manda alguém analisar se naquela região, nas bordas da cirurgia, não tinha nenhuma neoplasia maligna, tá bem? Então aqui, nesse slide, a gente já começa a observar o seguinte, que as outras diferenças que a gente pode ver entre uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna, tá? Além do nome, porque o benigno ele vai ser chamado aqui de leiomioma, leio porque é de musculatura lisa, tá bom? Então, como a gente observa aqui, ó, isso aqui é uma neoplasia benigna. E essa neoplasia benigna, se a gente for olhar ela microscopicamente, a gente veria isso aqui, ó. Microscopicamente falando, a gente observaria essas células nesse formato. Então, essas células que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo da tela de vocês, são células de musculatura lisa, só que elas estão se dividindo muito mais rápido, tá? E por isso que formaram essa neoplasia benigna. Já desse outro lado, a gente tem uma neoplasia maligna. E quando a gente observa essa neoplasia maligna, ó, e a gente tenta comparar com o tecido saudável, essas células são muito diferentes. Muitas delas, inclusive, não têm nem o formato da célula original. Os núcleos são muito diferentes também, vocês conseguem observar aqui, ó, que uma célula pode possuir 2 núcleos, 3 núcleos, além de que, quando a gente observa uma lâmina também de neoplasia maligna, a gente observa muitas mitoses, tá bom? São células que estão em constante divisão celular, então a gente vai ter também a presença de muita mitose naquele tecido. Inclusive, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que pode aparecer também mitoses atípicas. Tá? O que seria uma mitose atípica? Bem, numa mitose convencional, uma célula dá origem a 2, mas nas mitoses atípicas a gente tem às vezes um núcleo tetrapolar ou tripolar, ou seja, é a célula tentando dar origem, em vez de se dividir em 2, ela vai se dividir em 3, 4 células de uma vez só. Tá? Isso pode acontecer também. A gente chama isso de mitose atípica. Bem, pessoal, deixa aqui nos comentários qual foi a parte da aula de hoje que você mais gostou. E se você gosta desse assunto ou quer saber mais sobre câncer, se inscreve no nosso canal, pois em breve vai ter novos vídeos com esse assunto. Ah, e segue o nosso perfil lá do Instagram também, que é patologia.fácil, pois em breve eu vou abrir novas vagas para um mini curso que eu sempre faço aqui, que é Bases Genéticas e Moleculares do Câncer. Bem, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima!